expor o pecado em vez de ocultá-lo é a forma de solucionar doenças, problemas, dificuldades causadas pelo pecado, pelo sentimento de culpa. O psicanalista Breuer fez análise de um caso de uma senhora que não podia beber nenhum líquido. Fazendo a análise, ele descobriu que existia no seu subconsciente uma vontade reprimida de recusar a beber líquidos, por isso não aparecia à tona e que se manifestou na forma de doença que impedia de tomar líquidos. Essa senhora não conseguia tomar líquido, ficava com sede, morrendo de vontade de tomar água, mas não conseguia. E ela sobrevivia comendo frutas. Fez um tratamento com o psicanalista Breuer e ele descobriu a causa. A causa era que ela presenciou uma cena em que, quando uma senhora fina visitou ela, trouxe o cachorro, e esse cachorro bebeu água do copo dela. E ela ficou com tanta raiva, mas como era visita, o cachorro pertencia a essa senhora que estava visitando, ela reprimiu o sentimento, e esse sentimento é que estava causando essa doença que impedia ela de tomar líquido. Quando o psicanalista fez essa reconstituição, fez lembrar, ela se curou. O que podemos depreender do resultado dessa análise? Mesmo que oculte os pecados ou que tenha esquecido e convicta de que não possui pecado algum, na realidade, os seus pecados, os sentimentos ocultos, não estão eliminados. Trazidos à superfície, as sujeiras foram eliminadas. Na psicanálise, esse processo chama-se catarse e na religião é o arrependimento, que é o assunto do dia do capítulo, que é o arrependimento. Mas nada mais é do que trazer à superfície a sujeira. No caso do arrependimento, não se traz, não faz uma análise, psicanálise, né? Então não traz as sujeira nesse sentido, mas leva a pessoa ao arrependimento, e é isso, esse processo que vamos estudar hoje. Quando você comete um erro, tem um sentimento negativo, um pensamento negativo, e interioriza esse pensamento, sentimento. Quando você oculta, esconde, você transforma o erro em pecado, que é um sentimento oculto, que é a causa das doenças, dificuldades e sofrimentos. Você deve trazer à tona que seria a confissão do processo religioso ou pela análise, psicanálise. No caso da Seitianoye, tem o processo de levar a pessoa ao arrependimento. Como é que se leva ao arrependimento? Reconhecendo o erro, fazendo assumir a culpa e fazendo tomar a decisão de praticar o bem. Tem várias formas de fazer isso. O mais conhecido é a cerimônia de purificação da mente, que é uma confissão escrita. Mas o problema é que virou uma coisa mecânica e as pessoas acham que basta escrever e queimar, botar fogo, que vai sair os complexos, o sentimento de culpa oculto. O que tira é o arrependimento, né? O processo de escrever é para você se arrepender, para relembrar, trazer à tona aquela cena, reconhecer o erro ou assumir a culpa e tomar a decisão de não praticar aquele tipo de ato nunca mais. É isso que faz com que o sentimento de culpa desapareça. Não é pelo fato de escrever no papel. Escrever no papel é o mesmo processo que um psicanalista faz de fazer lembrar, conversando.
No caso da Seiichi-no, a pessoa escreve lembrando o fato, mas não adianta só lembrar o fato, é preciso reconhecer o erro, assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Na Seiichi-no-ie, você assume a responsabilidade. Eu sou 100% responsável por tudo o que acontece comigo. Primeira coisa é não passar a culpa do acontecimento para os outros. Reconhecer, assumir a culpa e, principalmente, tomar a decisão de praticar o bem. Senão, não serve para grande coisa. O pecado se extingue com o arrependimento. O pecado é originariamente treva, sombra, e se extingue quando exposto à luz. A sombra é uma falsa presença que surge na ausência da luz. Na ausência da luz surge o pecado. Por isso que pecado não existe. Pecado é uma falsa presença. Ela não existe, foi criado pela mente humana. Quando a mente humana está cheia de treva, de sombra, de pensamentos negativos, ela cria uma sombra que chama pecado. Quando é mantido oculto, ele continua como treva e não se extingue, porque tem que ser exposto à luz. A forma de expor à luz tem os mecanismos de confissão, de fazer purificação, e assim por diante. Quando você comete um erro, oculta, esconde, você encobre, você transforma em pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. É confissão com o arrependimento, né? Não adianta só fazer confissão por fazer confissão. Na Seiichi-no-ie virou fila de fazer confissão. Isso não tem arrependimento. Achar que confessar não adianta, tem que arrepender-se. Ao confessar, você traz à tona, e ao trazer à tona, você tem que reconhecer o erro, assumir a culpa, ou assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, e assim eliminar o sentimento oculto. Se escondeis o pecado, é porque ainda tem apego a ele. Se teme expor o pecado, é porque ainda está apegado a ele. O apegado, né? Quer esconder alguma coisa. Isto é apegar. Você tem que soltar. Se você segura o pecado, é porque tem apego a ela. Se esconder, se teme expor o pecado, ainda está apegado, que é segurar, fixar, prender na mente o pecado. Quando nos apegamos ao eu carnal e às coisas materiais, o mundo não se desenrola de modo natural e harmônico. O filme da vida não avança. O filme da vida deveria avançar porque as criações de Deus estão sempre se manifestando. O filme da vida acompanha aquilo que Deus criou. Ela tem que também evoluir. Ao mudar a cena, muda-se o que está acontecendo e muda os fatos da vida. Quando despertarmos para a verdade de que o eu carnal e todas as coisas materiais, inclusive o pecado, não existem realmente, abandonamos apegos, o filme passa a se desenrolar com fluidez, projeta-se o perfeito filme da vida neste mundo. Então, quando você solta, o filme avança e muda a cena aqui. Mas como tem medo de expor, isso fica oculto e o filme não avança e a cena de dificuldade, de dor, de doença continua aqui. Por isso que acontecia muito na Seiichi-no-ie, cura praticamente instantânea. É como se o filme avançasse repentinamente, mudasse a cena, aparece nova cena da pessoa saudável. Mas como a mente segura, fica ocultando, fica escondendo, fica segurando,
o filme não avança e fica projetando a mesma cena de dor, de dificuldade, de pobreza, de carência e assim por diante. Não deveis enganar a si próprio, dizendo: sou inocente porque o pecado não existe. Enganar a si próprio é o primeiro dos pecados, que é o primeiro encobrimento. Isto porque oculta a si mesmo o pecado e impede a manifestação da natureza divina, que é perfeita. Vai na Seitianoye, escuta que pecado não existe, então vai dizer: eu sou inocente. Isso é enganar a si mesmo. Isso tem que tomar cuidado, porque isso acontece. Muitas pessoas escutam isso e querendo tirar vantagem disso. Isso é enganar a si próprio. É a mesma coisa que pessoas que vão na Seitianoye, escutam que doença não existe, que não precisa tomar remédio. E já vi muito pessoa abandonar o remédio sem ter despertado para a verdade, e aí a consequência é grave. Já vi muito casos de pessoas piorarem porque abandonou o medicamento. Conheço muitas pessoas cujos pais, cujas mães, cujos parentes proibiram até de ir na Seitianoye por causa disso. A pessoa que orienta tem que tomar muito cuidado em relação a essa coisa de doença não existe e que não precisa tomar remédio. Né? Que não precisa tomar remédio. Tem que explicar quando manifesta a perfeição interior, quando vê a si como filho de Deus, doença não existe, então não precisa de remédio. Mas se não tem essa convicção, tome o remédio, considerando que é manifestação do amor de Deus. O cientista que pesquisou o remédio, ela faz por amor. Então, ela é fruto da manifestação do amor. Os laboratórios fabricam para ganhar dinheiro, mas o pesquisador não pesquisa para ganhar dinheiro. Não tem um pesquisador que ficou rico. Eles fazem com sentimento de curar, resolver o problema. E esse amor é que cura. Então, tem que ter gratidão ao remédio. Se não tiver convicção absoluta de que é um ser espiritual isento de doença, falar para parar de tomar remédio é uma atitude temerosa. Né? Já vi muita gente fazer isso. Para de tomar remédio. Sem nenhuma convicção, da boca para fora. Né? Sem ter despertado a verdade. Aí não adianta nada isso. Isso já trouxe muitos problemas. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Equivoca-se quem pensa que seu pecado foi perdoado só porque lhe disseram: perdoa os teus pecados. Quando o pecado é realmente perdoado e extinto, desaparece a doença, que é a manifestação do pecado. Assim, pode-se dizer que o praticante da cura divina é aquele que apaga os pecados do próximo. Isto é, faz com que dele se manifeste a natureza divina, que é Jesus Cristo. Com efeito, por mais que a pessoa que faz a mentalização se esforce unilateralmente, o resultado será insignificante se não houver por parte do outro o arrependimento e a disposição de aceitar a verdade. Quem não tem a humildade de se arrepender é quem ainda não aprendeu realmente a própria natureza divina. Manifestando-se a natureza divina, ou a perfeição do Filho de Deus, ocorre o perdão. Na verdade, quando dizemos que quando alguém foi perdoado, estamos referindo ao fato de que o pecado ter se extinguido. Então, não adianta dizer seus pecados estão perdoados, mas essa palavra tem que extinguir o pecado. Não é simplesmente perdoar o pecado, é extinguir o pecado. Não basta alguém receber a perdão verbal, eu te perdoo, se ainda não manifestou a sua natureza divina
e, portanto, não extinguiu o pecado e a propensão de voltar a pecar. Somente ao manifestar a sua natureza divina, a perfeição do Filho de Deus, é que alcança o estado em que o pecado é perdoado e extinto. O que tem que estudar e que é bem interessante e é importante é entender a questão de como Jesus Cristo fez a Maria Madalena se arrepender. Como reconhecer o erro? Como reconhecemos o erro? Então, quando você comete o erro oculto, fica um sentimento oculto, mas quando você reconhece o erro e arrependimento, ela é exposto e o pecado aqui extingue. A meretriz Maria Madalena percebeu que seu procedimento estava errado e arrependeu-se de seus pecados. Como é que ela percebeu que o que ela fazia estava errado? Que o grande problema das pessoas é que elas não reconhecem que está errado ou fez alguma coisa errada. Se você perguntar para as pessoas, geralmente as pessoas dizem: eu não fiz nada, sou inocente, é uma coisa que todo mundo faz e assim por diante. Quando passa a manifestar a sua natureza divina, percebe que seu eu estava agindo numa escala bem menor do que sua natureza divina. Quando passa a ter a escala verdadeira, compreende que estava agindo de forma errada e se arrepende. Qual é essa escala? Você só percebe aquilo que está imperfeito porque você é perfeito. Se você for imperfeito, você não vai enxergar o imperfeito, porque vai achar que aquilo é normal. Só o ser perfeito enxerga o imperfeito ou errado. Então, quando você entende, compreende que você é um ser perfeito, você começa a ter outra escala, outra forma de medir as coisas. E aí você enxerga que entre aquilo que o ato que você fez e aquilo que é o correto tem um delta de diferença. Esse delta de diferença é que faz reconhecer o erro. Se perguntar para a maioria das pessoas, até para um bandido, por que você fez isso, ele vai justificar. E vai justificar tão bem que você fica até convencido que o cara estava certo, de tão perfeita a justificativa. Parece os nossos políticos, quando justificam certas coisas, fazem tão bem que você até fica convencido que estão fazendo, está certo. Existem pessoas que têm dom de fazer essa narrativa, constrói uma narrativa tão perfeita que no fim você convence o outro lado que quem está errado é o outro, né? Não ele. Ela não vê a si como pecador. Uma vez que o homem reconhece que estava errado, o pecado desaparece. Por isso, em vez de se prender aos pecados do passado, deve partir decididamente para a prática dos atos dignos de filho de Deus. Treinar a manifestação da natureza divina, ou eu, filho de Deus, ou a minha perfeição interior. A atuação do eu verdadeiro se dá através de pequenos atos do dia a dia, do trabalho, da tarefa em casa. Então, é onde deve exercitar a prática do amor nos pequenos atos, e é onde se manifesta a natureza divina, o Filho de Deus, ou o eu verdadeiro. Quando o eu verdadeiro manifesta, o eu falso, que é a falsa presença, vai desaparecer. Portanto, quanto mais no ato do dia a dia, em pequenas coisas, você esforçar para manifestar o seu eu verdadeiro, ou seja, fazendo o melhor possível. Sempre que for fazer qualquer coisa, faça o melhor possível. Vai estar exteriorizando seu eu verdadeiro, exteriorizando seu eu verdadeiro, o eu falso vai desaparecer. Por isso que não adianta ficar esperando por algo grande.
Esperando por algo grande, a pessoa terá poucas oportunidades na vida para pôr o eu verdadeiro em ação. Por isso, devemos atuar o eu verdadeiro nos pequenos atos do dia a dia, ou seja, nas pequenas tarefas, principalmente no trabalho. Já falamos isso na aula anterior, sobre lavando o prato ou limpando a casa. É onde você vai manifestar a sua natureza divina, o eu verdadeiro. É no trabalho e nas tarefas diárias do dia a dia, não é fazendo oração de perdão que vai acontecer alguma coisa. É impressionante, as pessoas ficam fazendo oração de perdão em vez de praticar ato bom. É muito mais fácil praticar pequenos atos do dia a dia do que ficar fazendo oração de perdão. Não tem lógica as coisas que as pessoas fazem. O pecado se extingue quando reconhecemos o erro. Quando existe o ardente desejo de conhecer a verdade e ser salvo, esse desejo manifesta-se necessariamente em atos concretos, fazendo a pessoa oferecer até mesmo tudo o que possui, que foi o caso da Maria Madalena. Jesus Cristo, esta mulher, Maria Madalena, banhou-me os pés com suas lágrimas e enxugou-os com seus próprios cabelos. Tu, Simão, que era o fariseu que estava reclamando, né, que Jesus tinha perdoado a Maria Madalena, e lhe disse: Tu, Simão, não me deste deste oráculo em meus pés, mas esta mulher beijou-me os pés. Esta mulher, ungindo-me os pés, pediu-me que fosse perdoado. Aquele que mais se arrepende de seus pecados sentirá mais gratidão e mais amor profundo a Deus. E dizendo isto, voltou-se a ela e disse: Estão-te perdoados teus pecados. Maria Madalena se arrependeu. Ela, toda arrependida, pediu perdão. Aqui aí é questão mental, mas ela tinha certeza que se fosse perdoado por Jesus Cristo, ela seria perdoado por Deus. Jesus não perguntou o que você fez, ou o que fez, ou o que deixou de fazer. Simplesmente disse: estão-te perdoados os teus pecados. Quando o filho pródigo retorna à casa, o pai não fica perguntando onde você andou, se você pecou, se você errou. Não questiona, simplesmente recebe como filho de Deus. Por que tem a prática da prosperidade? A prática da prosperidade não é para fazer chover dinheiro, né? As pessoas fazem prática da prosperidade pensando que fazendo aquilo vai chover dinheiro. Ficar falando reino de Deus, de infinita provisão, uma palavra mágica que vai fazer dinheiro na horta. Tem que ver toda a prática, né? Principalmente a primeira parte da prática, que hoje as práticas fast food que fazem na Seitianoe de 5 minutos, não fazendo recitação, que é uma bobeirice total. Não serve para nada ficar falando reino de Deus de infinita provisão, reino de Deus de infinita provisão. Isso não serve para nada. Qual é o fundamento da prática da prosperidade? É o retorno do filho pródigo ao reino de Deus. Neste momento, o filho retorna ao Pai, retorna ao reino de Deus, retorna de Indônia. Aquele que foi expulso, não foi expulso, mas simbolicamente expulso. Então, simbolicamente, tem uma prática que você regressa ao reino de Deus. Por isso que é a prática da prosperidade. Regressando ao reino de Deus, lá existe riqueza em abundância, você é de Deus. Mas não é porque fala reino de Deus de infinita provisão que dinheiro vai chover na horta. Isso é crendice. Crendice não é coisa da Seitianoye. A mesma coisa em relação a
perdão do pecado. Não adianta dizer eu te perdoo, né? Não adianta só dizer eu te perdoo de boca para fora. Eu te perdoo porque eu já entendi que eu sou filho de Deus e que você e eu e o outro somos filhos de Deus. Você também é filho de Deus, portanto, eu te perdoo. Mas não é eu, ser humano. É o meu eu interior falando com o seu Deus interior, que é também o que se faz na prática da oração da cura. É eu, meu Deus interior, falando com seu Senhor Deus interior. Senão não vai acontecer a cura.